às pessoas algo para ganhar o poder. Uma vez com o poder na mão, arranca a máscara, mostra quem de fato é, e não cumpre com o prometido ao povo, aí as pessoas ficam machucadas, desacreditadas, né? Pessoal, demos uma paradinha na gravação do DrCast, eu e o Vagnão, para trazermos um recado importantíssimo para você, principalmente que tem interesses nas áreas policiais e em concursos públicos. Ah, mas eu não tenho ensino médio completo, não tenho ensino fundamental. Lá você tem o EJA, o ensino para jovens adultos. Eu preciso também do ensino superior. Lá você tem o ensino superior sequencial, onde você completa em até 3 meses, reconhecido pelo MEC. E você que quer ser guarda municipal, policial civil, policial militar, policial penal, o Instituto Oliver tem cursos EAD para você rachar de estudar na sua casa e conseguir entrar nessas carreiras. Mude a sua realidade e venha para o Instituto Oliver. Fala, turma do DrCast! Mais um episódio para vocês diretamente da Creators House, a casa que hospeda o nosso podcast e pode hospedar o seu também. É só entrar na descrição do nosso programa que o link vai estar fixado abaixo. Seu podcast, se você não tem, a Creators House já vai fazer seu podcast acontecer. E se você já tem, vai hypar mais ainda, vai ficar mais famoso do que o Wagner e do que o nosso convidado aqui de hoje, hein? Então entra ali que eles vão dar o caminho para vocês certinho. Hoje, como sempre, né, Vagnão, trazendo convidados e assuntos interessantes e pessoas extraordinárias. Quem nós trouxemos hoje, Vagnão? Hoje nós trouxemos um convidado muito especial, que é bolsonarista ali, acho que a gente pode dizer assim, né? Mas ele já foi do Partido dos Trabalhadores, hein, Rogério? Já foi do PT, cara. Vamos deixar mais pra frente isso aí. Vamos falar de religião mas só pra deixar a galera curiosa, ele vai explicar, hein? Ele vai explicar. Pessoal, tem explicação. Fica aí até mas é desse jeito que eu falei. Do meio do programa pra frente, né? Do meio do programa pra frente, ele vai contar tudo isso daí. E ele vai falar por que ele veio agora... Eu ia falar... para redenção, mas é uma brincadeira, não pode falar isso, né? Pessoal, gostaria de trazer para vocês aqui Padre Kelmo. Pesquisei o nome do senhor completo aqui, Padre é o nome, né? Kelmo Luiz da Silva Souza. Acertei? Acertou. Boa noite, minha gente. Eles já começam causando polêmica, viu? Padre bolsonarista que já foi do PT. Já pensou, Mas, cara? Boa noite, Rogério, Wagner. É uma alegria poder participar do podcast aqui com vocês e poder deixar as pessoas conhecerem um pouquinho mais da pessoa do Padre Kelmo, né? Eu que agradeço a oportunidade de estar aqui. Nós que agradecemos a presença. E tem Luiz da Silva no nome também. Olha só, mas o Luiz é com S. Eles são os primeiros a fazer isso comigo, viu? Destrinchar o meu sobrenome para comparar com aquela pessoa, viu? Estamos provocando o padre. Por que não se cale? Foi essa a frase? Foi o rei que falou, né? O Juan Carlos. Por que não se cale? Por que não te calhas, né? Galera, você aí da área da saúde, da estética, você que precisa de um scrub de qualidade, um jaleco, vocês precisam conhecer a Aspen Jalecos. A grande maioria conhece, a Aspen está há muitos anos no mercado. Lá você tem vários modelos para todos os gostos. Tem mais largo, você médico quer usar ali com uma gravata, aquele jalecão legal. Entrem lá, Aspen Jalecos, beleza? Não se esqueçam, Aspen Jalecos. Chama no WhatsApp lá, tem o Instagram dos caras, eles vendem pro Brasil todo, entregam no Brasil todo. Tá na descrição do programa também, né? Boa. Só clicar ali embaixo. Padre, eu acho que o assunto do momento aí é política, talvez só falar um pouco da sua pré-candidatura, falar sobre o que está acontecendo no Brasil, Frei Gilson, nossa, a gente tem um monte de coisa para falar aqui, mas eu tenho muita curiosidade, eu acredito que as pessoas que seguem o nosso canal também têm, para entender um pouco assim a questão do senhor ser padre, né? A questão também do padre ortodoxo, comparado com o padre cristão, como que funciona isso? Como começou isso na sua vida? Se Rogério, puder contar um pouquinho da gente eu vou tentar resumir um pouco, a história é longa. Pode contar bastante. Eu começo a minha vida vocacional, vamos dizer assim, a vida vocacional, o chamado, aquele jovem que está querendo responder a um chamado, participando de encontros vocacionais. Isso com os meus 19 anos, lá no interior da Bahia, e participo ali
como todo membro de família católica, participo desde da minha juventude, da minha infância e juventude, da Igreja Católica Romana. Sim. Até porque eu não conhecia a Igreja Ortodoxa, né? Como quase todos os brasileiros não conhecem. E acredito que na Bahia, nem sei se na sua época tinha já. Quando eu era criança, nunca ouvi falar. Sim. Quando eu era jovem, muito menos. Na catequese de primeira comunhão e de crisma, nunca eu ouvi um catequista falando sobre a existência da Igreja Ortodoxa. Internet naquela época não tinha, existia, né? não existia. Então, eu vim descobrir isso já aqui em São Paulo, já no seminário. Mas a história começa lá com os meus 19 anos, isso na Igreja Católica Romana, quando eu vou ser preparado para receber o sacramento da crisma. Ao receber o sacramento da crisma, eu passo a querer ajudar a paróquia, né? Porque esse é o compromisso. Toda pessoa que se crisma, ela é também chamada a contribuir com a missão da igreja. Então, eu queria ser esta pessoa, queria contribuir com a missão da igreja, evangelizar. Sim. Ide e evangelizar. Claro. Né? Então, eu procuro o pároco. E o pároco me diz, olha, verifica aí na paróquia quais são os grupos que lhe interessa, que tem o teu perfil, e faça parte. E dê um pouco de si. E eu comecei a frequentar os grupos e finalmente encontrei na Legião de Maria aquilo que me chamava mais a atenção, né? Aquela vida de oração, o trabalho de visita às pessoas. E ali fui me dedicando. Em seguida, no próprio grupo da Legião de Maria, nós criamos um grupo de jovens da Legião de Maria. E eu comecei a fazer todo esse trabalho com a juventude. E ali eu começo a me dedicar de fato e querer colocar a minha vida ao serviço da igreja para ajudar as pessoas a se aproximarem de Deus. À medida que eu ia descobrindo a maravilha que era caminhar na igreja e estar com Deus comigo, eu também queria que essa juventude experimentasse a mesma coisa. Então, isso me motivava a fazer todo aquele trabalho com muito zelo, com muita dedicação, com muito amor, né? Porque eu entendia que eu estava fazendo aquilo como uma missão divina, como um serviço prestado ao outro, mas por amor a Deus primeiro. E o padre observava isso, o padre da paróquia. E por conta disso, depois de um ano de atividades, ele me chamou. Kelmo, você não gostaria de fazer parte de encontros vocacionais? Porque eu estou percebendo que você está muito dedicado a todo esse trabalho, você faz tudo com muito zelo, com muita atenção, está dando frutos aqui na paróquia. Eu penso que nós temos aí uma vocação aí dentro que você precisa se descobrir. Então me leva para encontros vocacionais. Eu começo a participar frequentemente desses encontros vocacionais para descobrir realmente se tinha vocação para a missão da igreja, o sacerdócio. E depois de um bom tempo de encontros vocacionais, eram vários encontros. Só te cortando um pouquinho, o encontro vocacional é só para ver se a pessoa, se o jovem tem vocação para ser padre. Isso. Ou para ser qualquer outra coisa. Para ser padre. Tá. Para ser padre. Era encontro específico, né? Encontro de vocação para o sacerdócio. Então, tem todo um trabalho que é feito. Depois desse um ano e pouco de encontros vocacionais, eu passei por uma outra fase, que era o retiro de opção de vida. Depois desse retiro de opção de vida, então, o diretor espiritual daquele encontro, eram 15 dias de retiro, me chama e diz, olha, nós observamos aqui, em tudo que nós conversamos e todo o seu comportamento durante todo esse período aqui, junto aos padres, aos outros candidatos, que realmente existe um chamado aí. Você precisa corresponder a esse chamado. Agora, você só vai ter a definição se realmente você é chamado ao sacerdócio, a vida missionária ou a vida religiosa, depois que você fizer a experiência dentro do seminário. Mas para o seminário, você está apto a começar essa caminhada. E lá, na vivência no seminário, é que, no dia a dia, junto com os padres, é que vocês ambos vão descobrindo se você realmente é chamado ao sacerdócio. E uma vez ordenado, então a igreja está confirmando que, de fato, aquele candidato, aquele seminarista, tinha a vocação sacerdotal. É tanto que foi ordenado. Então eu fiz todo esse caminho, vou tentar encurtar aqui, fiz todo esse caminho e chego a São Paulo. Isso na Bahia. Foram 3 anos de atividades
Depois desses 3 anos, o bispo local envia Kelmo, junto com outros jovens, para um seminário aqui em São Paulo. O seminário Mater Ecclesiae. Era um seminário que estava sendo criado aqui recentemente. E havia uma congregação aqui chamada Legionários de Cristo, existe, está aqui. E o Papa João Paulo II solicitou que esta congregação, que já tinha um seminário Mater Ecclesiae em Roma, que criassem aqui no Brasil também um seminário semelhante ao de lá. Então, o convite foi feito a algumas dioceses, a alguns bispos, para que enviassem para este seminário alguns seminaristas para dar início à fundação do seminário Mater Ecclesiae. Então, eu fui um dos que estava para ficar em Salvador, na Bahia, e o bispo escolheu para que eu viesse fazer parte dessa turma aqui em São Paulo. Aí eu chego em São Paulo no dia 23 de fevereiro de 2000, com 20 e poucos anos, 23 anos, 22, 23 anos, por aí. E o seminário ficava, e fica, não na capital, mas no quilômetro 192 da Dutra, indo para o Rio de Janeiro. Perto, entre Arujá e Santa Isabel, por ali. Sim, conheço. E ali eu vivi por um tempo. E foi neste seminário romano da Igreja Católica que eu descobri, 3 anos depois, a existência da Igreja Ortodoxa. Só na sala de aula é que eu ouvi falar através de um professor chamado Augusto Florestano. Ele era um professor de metafísica, mas ele falava muito, além da aula que dava, ele falava muito das igrejas orientais. Né? Tirava 10, 15 minutos da aula dele para falar para os seminaristas. Nós éramos um grupo pequeno, os fundadores do seminário. Nós éramos 16 pessoas, de vários estados, acho que 5 ou 6 estados inicialmente. Primeira turma ali. Da primeira turma. E muito mais gente do Nordeste. Eu lembro que era Pernambuco, Bahia, Alagoas, Rio Grande do Norte. E os demais de outros estados do Centro-Oeste. Então, os padres, eles, depois desses 3 anos que eu estou no seminário, é que eu escuto o professor Augusto Florestano, numa aula, começar a falar sobre as igrejas orientais. E aquilo me chama a atenção, porque eu, católico romano, um jovem que viveu na igreja, tinha sido coroinha, depois vocacionado, fui catequista, ajudei a igreja em muitos momentos, até na pastoral da criança, na Legião de Maria, e nunca ouvi falar sobre a igreja ortodoxa. E na sala de aula ouço isso e aquilo me chama a atenção. Eu digo, eu preciso conhecer esta igreja. Eu quero saber como é que funciona. Porque ele falava com tanto fascínio que aquilo me chamava a atenção. Então eu pedi ao professor para me ajudar a encontrar essa igreja. Ele disse, não, eu conheço, eu frequento até. Eu vou de vez em quando, porque gosto da liturgia. O professor não era padre? Não é muito religioso. Né? Ele levava até um terço para o seminário, rezava em intervalos. E aí eu comecei a frequentar. Aos sábados nós tínhamos folga. E eu saía aos sábados, depois das 9, 10 da manhã, vinha para São Paulo, tomava um ônibus ali no Pontilhão e vinha para São Paulo. O primeiro dia que eu estive nesta igreja já me chamou a atenção e já fiquei fascinado com o que eu vi. Né? Porque nós éramos orientados, né, a andar sempre de batina, como estou aqui, e lá no seminário, um rapazinho jovem. Então nós saíamos nesse dia de folga, cada um ia para um local. Eu vinha para o centro de São Paulo para conhecer esta igreja. A primeira vez que eu chego, estava um senhor celebrando missa, eu não sabia que era o bispo. Estava celebrando missa, eu não sabia por quê, porque a paramentação é diferente. Então você já encontra uma primeira diferença arquitetônica, sim. Depois um pouco mais gótico, vestimenta, né? Depois litúrgica. Então eu vi que era bem diferente. Mas um diferente que encantava, que chamava a atenção, que te convidava para rezar, mais ainda. E ali eu fiquei no último banco, observando, e em um certo momento aquele homem que estava de costas, celebrando para o povo, de costas, mas de frente para o altar, ele virava, eu olhava para ele, e parece que ele estava me encarando. Em um certo momento ele fez um sinal me chamando. Eu não entendi. Mas depois eu vi que havia procissões na liturgia.
Então, numa destas procissões, ele circulou toda a igreja, saiu do altar e passou por mim. E aí me fez o convite para eu ir até o altar. Eu entendi e fui. E fiquei lá com ele. E eu pude ver toda a missa sendo celebrada pertinho de mim ali, eu junto do altar, com o bispo. E a partir dali nós ficamos amigos, né? Ficamos amigos. Eu comecei a frequentar todo sábado. Ao invés de ir para outros lugares, eu vinha sempre para essa igreja. E fomos ficando amigos. Depois de um ano, acho que um ano, talvez menos, não me recordo agora, eu pedi para fazer parte desta eparquia, desta diocese. E aí que eu deixo a minha diocese e a igreja romana e passo para a igreja católica uniata. Depois, ortodoxos uniatas, né? Depois de um tempo, foram 8 anos aí, que eu fui ordenado na igreja ortodoxa, que não é uniata. O que significa isso? A igreja ortodoxa uniata são aqueles católicos, são os ortodoxos que voltaram para Roma, que se uniram depois a Roma. Então, mas mantém toda a liturgia, toda a tradição, tem uma hierarquia própria. Né? Mas não segue o Papa. Segue o Papa. Segue o Papa. Segue o Papa. Os ortodoxos, que depois é que eu me encontro de fato na igreja ortodoxa, aí já não tem a figura do Papa. Então são patriarcas, arcebispos, bispos, padres, diáconos, né? Seminaristas. Mas a figura mais alta seria... Seriam os patriarcas ou o arcebispo primaz, Tá. né? Nas igrejas ortodoxas. Mas não tem uma única figura, são alguns... Não, são vários patriarcas. Tá. Por exemplo... Como se fosse um conselho. Um concílio. Por exemplo, a igreja ortodoxa russa tem um patriarca próprio. Sim. A igreja ortodoxa síria tem um patriarca próprio. A igreja armênia tem um patriarca próprio. As igrejas autocéfalas, elas têm o seu arcebispo primaz, né? O patriarca dá o direito, a autocefalia, o direito de criar uma igreja ou uma diocese. Então, aquele bispo começa a fazer todo um trabalho em determinado lugar, ele vai multiplicando a igreja, vai evangelizando e fazendo a igreja se expandir. E ali é uma igreja autocéfala que nasce sob a liderança de um arcebispo. Né? Tá. Então, essa é a minha história do catolicismo romano, onde eu vivo até os meus 24, 25 anos, e depois passo para a igreja ortodoxa já com os meus 27, 28 anos. Né? Fazendo parte de um seminário semelhante ao romano, ou não? Sim, o seminário romano era o seminário dos legionários, né? Tá. O seminário Mater Ecclesiae. Depois, o seminário ortodoxo, primeiro veio o seminário da igreja uniata, da igreja ortodoxa uniata ligada a Roma, que era o seminário Santana, o nome do seminário. Ali nós ficamos por um período, não me recordo se 4 ou 5 anos juntos. E depois disso, aí eu venho para a igreja ortodoxa. Na igreja ortodoxa, não era um seminário como a igreja romana. Já era o bispo local me disse o seguinte: olha, o senhor já vem de uma experiência da igreja romana, já passou pelo seminário da igreja romana. Você já esteve no seminário da igreja ortodoxa uniata. Agora, o que o senhor precisa é viver com um sacerdote da igreja ortodoxa para aprender algumas práticas que é um pouquinho diferente, práticas litúrgicas, que é um pouquinho diferente da igreja romana e da igreja uniata. Algumas orações e algumas práticas litúrgicas. Então eu passo ali uma espécie de, digamos assim, de residência. Né? Sim. Um ano, quase um ano, foram 10 meses, quase 11 meses, residindo numa paróquia ortodoxa para aprender detalhes da liturgia, detalhes das orações, né? Entender um pouco a pastoral, como era. Isso foi feito no interior de São Paulo. Aqui no interior de São Paulo, numa cidade chamada Boa Esperança do Sul. E é lá nessa cidade de Boa Esperança do Sul, acho que 14 de dezembro ou 14 de outubro, eu sempre confundo. Foi nesse dia que eu fui ordenado diácono nesta paróquia, por este bispo ortodoxo. Daí, esse bispo ortodoxo me convida para vir para a capital para começar um trabalho aqui.
E aí onde eu novamente volto para a capital de São Paulo, acho que isso foi em 2014, né? E fico aqui trabalhando até 2017, 2018, aí passo um período de alguns meses numa missão no Rio de Janeiro, depois saio do Rio de Janeiro, passo um período de quase um ano numa missão no interior entre Piauí e Pernambuco, numa cidade chamada Serrolândia, perto de Araripina, interiores mesmo. É ali que eu vivo aquela experiência que a gente ler e vê na televisão, do povo nordestino que precisa comprar água de carro-pipa para tomar banho, para cozinhar. E eu pude viver essa experiência, porque eu estava numa cidade muito, muito, muito carente, onde nós tínhamos um problema com água, né? Muita seca. E passo ali um ano e pouquinho, e dali eu começo a fazer um trabalho, já chamando a minha atenção já tinha internet, né? Chamava a minha atenção na internet toda aquela tragédia que acontecia em Roraima. Era o início do êxodo dos venezuelanos vindo para o Brasil, né? A questão do comunismo, do socialismo lá do Maduro e do Chaves. Então aquilo me chama a atenção e eu queria conhecer de perto aquela realidade. E alguns amigos então se reúnem e dizem: olha, se você quer ir, nós vamos conseguir que você vá para lá, e vamos arrumar um lugar para lhe hospedar, e o senhor vai ter tirar seu desejo de realmente ver o que está acontecendo ali. Eu não acreditava que uma pessoa fosse capaz de fazer tanta atrocidade com o seu próprio povo, né? E fui para Roraima, e lá em Roraima, é que em 2017 eu vivo isso, né? Eu fiquei lá 10 dias e pude ver, no início mesmo, em 2017, quando eles estavam chegando, as praças lotadas de gente. Sim, eu lembro. A rodoviária repleta de pessoas. Acampada nas ruas, e tinha muitas barracas, eles chamam de carpas, né? Aquelas barraquinhas de camping, mas muita gente demais, parecia um grande formigueiro. E ali eu pude ver a dor e o sofrimento do povo cristão, porque a maioria também cristã, sim. Do povo cristão, de jovens, de mulheres, de crianças e pessoas com profissões, né? Tinha muito professor, até policiais, né? Os estudantes universitários, trabalhadores também da PDVSA que estava ali. Sim. E com toda essa... bom, e aí eu começo a tentar entender todo esse drama desse povo e me coloco à disposição para ajudar. Enfim, é uma outra história muito longa. Depois daí eu saio para o Nordeste novamente, e no finalzinho o bispo me manda para a Bahia, e eu chego na Ilha de Maré. E na Ilha de Maré aparece o Roberto Jefferson na minha vida e me tira da Ilha de Maré e me traz para o mundo da política. É um resumo completo da minha história, né? E assim eu chego no mundo da política. Até 18, né? 17? 17 eu estou ali em Roraima, né? E aí depois, 18 para 19 eu já estou na Bahia, na Ilha de Maré, onde fico ali até 2022, porque eu ia e voltava, né? Ia e voltava. Mesmo como candidato, eu estava residente na Ilha de Maré, as minhas atividades religiosas eram na Ilha de Maré. Nós tínhamos começado uma capelinha ortodoxa na Ilha de Maré, e o desafio ali era plantar a semente da ortodoxia na Ilha de Maré, né? Conquistar pessoas, né? Para começar uma pequena comunidade ortodoxa ali. Sim. Então eu fico na Ilha de Maré de 2018 até 2022, quando chegam as eleições, final de 18 para 22. Quando passam as eleições, então eu já sou aconselhado a não ficar mais lá. E volto de novo para São Paulo, né? E fico em São Paulo de 22 até agora, né? A minha ausência de São Paulo foram apenas de 17, quando eu saio, até 22. 5 anos, né? E aí, destes meus 26 anos, se eu for contar de 2000, quando eu cheguei aqui até agora, 26 anos. Menos esses 5 de ausência, 21 anos de São Paulo. Tá mais paulista do que... É. Ô padre,
eu tenho a impressão, agora falando um pouquinho de política, que de uma hora para outra você apareceu para candidato. Eu particularmente não te conhecia, né, de redes sociais, de TV, de nada. E quando eu vi, tinha um padre lá disputando o cargo aí de presidente da Qual República. foi a tua primeira reação quando você viu isso? Ué, padre, o que você achou disso? Eu nem entendi direito se você tinha entrado no lugar de alguém. Como que foi esse negócio aí? Eu achei bem doido, assim, mas... Bem doido. Rogério, Não foi bem, só você, viu? Não, foi bem doido mesmo. Viu? Foi. O Lula também achou, né? Eu acho O Lula que até falou que você não deveria estar ali, né? Mas eu perguntei a ele, o que é que você está fazendo aqui? Né? A minha primeira pergunta é essa. O que é que você está fazendo aqui? Você sabe por quê, mas a população também precisa saber por que você está aqui. Acho que as pessoas vão recordar disso. Está aí no YouTube, né? Sim. Mas como é que eu cheguei na política? Tem uma outra figura pública conhecidíssima por todos vocês, chamada Roberto Jefferson. Acho que vocês conhecem, né? Sim. Roberto Jefferson. Ele é bem polêmico, né? Pois é, e justamente isso. Eu estava na ilha de Maré e antes tinha sido convidado para participar de uma atividade religiosa em Brasília. E nesta atividade religiosa em Brasília, conheço um outro baiano que pegou o número do meu telefone e não sei porquê, depois de alguns meses ele entrou em contato comigo. A gente não se conhecia. Era um candidato a prefeito de uma cidade que gostou da conversa comigo lá em Brasília e disse, olha, o senhor pode me dar o seu telefone para a gente manter contato? Passei no meu número. Depois disso, ele começou a conversar comigo por telefone. E um belo dia ele me liga. Olha, você é o único padre com quem eu mantenho comunicação, eu tenho o seu número e eu preciso que você grave um vídeo motivacional e faça uma oração para um amigo que eu tenho. E aí eu fiz isso. Ele levou este vídeo, mostrou para o amigo que ele tinha. Depois de um belo tempo, este amigo que ele tinha retornou, me ligou, porque ele passou meu número, me ligou querendo falar com o Padre Kelmo. Eu disse, olha, o Padre Kelmo sou eu mesmo. Eu disse, olha, eu quero só te agradecer pelo vídeo, pelas orações que o senhor fez por mim. E eu estou bem, mas eu quero lhe conhecer, te dar um abraço. Eu disse, tá, muito obrigado, mas com quem eu estou falando? Ele disse, Roberto Jefferson. Então, a partir daí, nós começamos a manter uma frequente comunicação, eu e ele. E acredite, ele esteve na Ilha de Maré. Ele foi 2 vezes na Ilha de Maré, porque ele queria, de fato, me conhecer. E eu fiquei surpreso com aquilo. Eu confesso que, no início, eu queria que ele não fosse, né? O senhor não ficou com medo dele armado, não, né? Não, eu não conhecia a vida do Roberto Jefferson. Ele ainda não tinha metido bala nos agentes. Eu não conhecia a vida dele em profundidade, eu só sabia aquela história do mensalão, que ele denunciou todo mundo, que foi muito bem antes disso, que ele tinha sido preso, mas até aí a minha vida era uma vida de igreja. Sim, sim. A minha vida era a vida na Ilha de Maré e os problemas que havia com as pessoas na Venezuela, esse era o meu mundo, um mundo religioso e o cuidado de gente, cuidar de pessoas, né? Estar atento sempre às pessoas. Quando o Roberto Jefferson vai à Ilha de Maré, a gente mantém comunicação, ficamos amigos, e ele depois me convida, padre, você já conheceu, eu já conheci agora o seu mundo, o seu ambiente, eu faço questão que o senhor conheça o meu. E me convida para ir a Brasília. E lá em Brasília é que eu conheço toda a cúpula do partido, na época era o PTB. Uhum. Ele me apresentou a todos e eu fiz uma participação no Natal, acho que era o Natal de 2019, eu acho que era 19, onde ele reuniu todos os membros do partido, os candidatos, os políticos eleitos, para uma confraternização. E aí eu já estava lá, disse, olha, eu preciso que o senhor dê uma palavrinha aqui, né? E aí eu fiz um breve comentário ali, 8 minutos de fala, e ele foi me aproximando deste ambiente. Depois ele me convidou para ajudá-lo na questão da juventude do partido, ele tinha interesse em mudar um pouco a estrutura do partido estatutária, as crenças do partido, ele era as o presidente bandeiras. do partido? Ele era o presidente nacional. E aí eu comecei a contribuir internamente, né? E a minha contribuição era uma contribuição pastoral, porque ele me pedia, padre, vamos tornar esse partido um pouco mais cristão, né? Tem muita gente aqui que precisa de uma catequese, eu uso muito essa palavra. Ele usou uma outra palavra, mas eu uso essa.
E nós começamos a fazer um trabalho com a juventude, retiros, encontros. E com os membros dos diretórios, digamos, os adultos do partido, ele criou depois, nós criamos juntos um movimento chamado MCC, Movimento Cristão Conservador. E que eu tinha como missão visitar os diretórios estaduais e fazer uma palestra sobre a história do Brasil, sobre os conservadores do país, a figura de muitos conservadores, sobre as mudanças estatutárias, sobre a questão do aborto, a defesa da vida. E o partido, nós começamos a falar, olha, aqui no PTB é Deus, Pátria, Família, Vida e Liberdade, né? Então, eram essas 5 palavrinhas que nós utilizávamos para poder falar para as pessoas dessas mudanças internas que o partido estava se propondo a fazer. E esse era o meu trabalho interno. Mas um belo dia, eu sou surpreendido com o anúncio que Roberto Jefferson era candidato a presidente da República. E, para minha surpresa, eu recebo essa notícia que ele era o candidato a presidente da República, mas eu também fazia parte disso. Disseram, olha, ele será o candidato a presidente da República. Eu fiz a pergunta, mas quem será o vice dele? Aí já a resposta foi, você. Eu disse, mas assim como assim eu? Ele sabe que eu não quero disputar a eleição. Eu já tinha comentado com ele que o meu trabalho aqui é um trabalho pastoral, mas não de disputa de cargo. Ele disse, não, a conversa foi longa, muito longa, até me convencer com muitos argumentos, e eu aceitei esse desafio, né? E depois disso, passaram-se alguns dias, a candidatura nossa foi indeferida, né? O TSE disse, não, vocês não podem ser candidato, Roberto não pode ser candidato. Quando você fala vocês, ele, né? Ele, Roberto... porque eu estava junto, Sim, né? sim. A chapa. A chapa estava indeferida porque o Roberto Jefferson tinha tido um problema, a alegação é essa, Estava inelegível, com a lei né? da ficha limpa, estava inelegível e tal. Então eles não conseguiram resolver esse problema, e o PTB definitivamente disse, olha, vamos manter uma chapa do partido. E escolheram aí numa reunião, olha, eu fui chamado para essa reunião, não sabia que era para isso, mas chamaram a cúpula do partido e eu estava presente e disseram, olha, nós vamos manter uma chapa e vai ser uma chapa onde o padre será o candidato e o vice dele será o pastor. Um padre e um pastor dessa forma. Cara. A gente, peraí, como assim? Você fica, peraí, eu ser candidato a presidente da República, como assim? Uma pergunta aí, o pastor aceitou bem O pastor aceitou. ser vice de um padre? Nós éramos amigos. Tá. O interessante é que antes disso, 2 anos antes, nós já estávamos viajando. Eu e o pastor. Nós viajávamos fazendo o trabalho que o Roberto Jefferson me pediu para fazer, interno. E ele mesmo orientou, padre, convide um pastor para te acompanhar, para que seja um padre e um pastor. A força do cristianismo está nessas 2 vertentes, no catolicismo o romano ortodoxo e também no protestantismo, com os evangélicos. Então vamos juntar nas 2 pessoas, as 2 figuras aí que representam as 2 vertentes do cristianismo. Você como padre e o pastor Gamonal como aquele que vai te acompanhar. E nós já éramos amigos de trabalhar juntos, de sair visitando os diretórios e fazendo esse trabalho de palestras. Mas nós não imaginávamos que lá na frente, 2 anos depois disso, nós seríamos convidados os 2 para disputar uma eleição presidencial. Um como candidato a presidente, outro como vice. Isso só para pontuar, já estava no meio da campanha quando o Roberto foi... Então, já era o mês de setembro. Tá. As Mas eleições, 2 de outubro, né? Acho que naquela época foi 2 de outubro. Então, o Roberto chegou a fazer campanha de... não chegou a fazer campanha? Não chegou. Era setembro e nós os outros candidatos já haviam participado de debates, né? A campanha já estava andando. Por isso que eu estou perguntando, porque assim, eu tinha visto alguma coisa e de repente você apareceu lá. Apareceu já no meio, né? E, caramba, o que no que final. aconteceu? No Foi final. na reta final já que eu te vi.
Quando eu cheguei, eu consegui participar do debate do SBT e o debate da Rede Globo. Apenas os 2 debates. Os últimos, né? O penúltimo e o último. Porque em setembro, se eu não estiver enganado, foi 11 ou 12 de setembro, que nós começamos a divulgar essa chapa única do PTB, de padre e pastor. Porque foi tanta burocracia que demorou muito. Então nós tivemos 19 dias de campanha. Entendi. Dia 2 de outubro, acho que foi 2 de outubro, do dia 12 até o dia 2 deu 19 dias, 19, 20 dias de campanha. E nós tínhamos que fazer milagres, né? Tinha Então, tempo de TV ou... Acho que era 33 segundos ou 30 segundos, algo muito rápido. Então nós gravávamos, eu lembro que nós gravávamos 40 minutos, 1 hora, para pegar pegar uma um fraçãozinha ali. takezinho de 30 segundos, né? Aquela postura que o padre teve nos debates, assim, foi já programado, já planejado ou aconteceu ali, acabou Não, rolando naturalmente? Aquilo ali foi muito natural, né? Primeiro que eu nunca tinha participado de debate. Os outros todos são políticos experientes, Sim, né? sim. Tem ali pessoas como o atual presidente da República que já participou de dezenas de debates, desde 1980 e ali. pouco, né? Eu não, era a primeira vez que estava ali, então para mim era um desafio muito grande, tinha um friozinho na barriga assim, confesso, mas ao mesmo tempo eu sabia do dever meu em representar bem o partido, o PTB, e de poder lutar por uma candidatura, né? Mesmo sabendo que eu era o último. O azarão ali, né? Eu não vou dizer o azarão, mas eu era a surpresa, a novidade. Sim, né? sim. Mesmo sendo a surpresa e a novidade, eu não ia ganhar a eleição, mas eu iria lutar para que os valores e os princípios e o cristianismo ele pudesse sobressair um pouco, né? Acredito que conseguiu. Diante daquelas figuras todas ali, mais do mesmo, que estavam ali, que todo mundo já conhecia, né? Então, o Roberto Jefferson ele me deu a oportunidade de fazer isto, né? Destacar um pouco mais a figura de 2 pessoas cristãs e a importância dos valores, a importância do cristianismo para a sociedade, a relevância do cristianismo para a sociedade. Porque toda a sociedade brasileira, nós somos uma sociedade os pilares da nossa identidade é o cristianismo. Sim, Ninguém sim. pode negar isso. A nossa história é construída a partir da evangelização que chega aqui, do evangelho que chega aqui. E todo o cristianismo, os padres e pastores, eles se dedicaram na educação, se dedicaram na área de saúde. A própria Igreja Católica, ela é a grande promotora da saúde, da educação, cria hospital, cria universidade, cria escolas. Isso foi feito aqui no Brasil. Sim. Né? Aqui era uma grande floresta, digamos assim, e chega, olha, hoje, daqui a 2 dias, vamos celebrar 26 de abril. É uma data para nós memorável, uma data importante, porque é neste dia que se celebra a primeira missa aqui. Então, veja, um país recém-inaugurado, e essa inauguração é feita ali aos olhos dos indígenas e dos europeus que chegam, mas tudo isso é ofertado ao sagrado, não é? Através de um sacerdote que celebra ali nas praias da Bahia a primeira missa. Então, o primeiro ato deste país é um ato religioso, um ato cristão, um culto, uma missa. É o sagrado presente aqui. A terra é fincada e marcada com uma cruz. E tudo isso é muito profundo, porque é uma terra marcada com uma cruz que tem o peso da redenção aí e tem o Cristo, né, que é convidado a fazer parte deste país que ia nascer. E de lá para cá, os cristãos só têm colaborado com a sociedade brasileira. E ninguém pode negar isso. Né? E quando a gente está no século XXI e vê toda uma perseguição aos cristãos no Brasil, toda uma tentativa de desconstrução do cristianismo, a gente parece que está perdendo a nossa identidade.
Então nós temos uma identidade religiosa. E essa identidade é o cristianismo. E ninguém pode negar isso, porque a nossa história mostra isso. É só reler um pouco a história. Você falou de perseguição aí. Recentemente, acho que essa semana, né? O Frei Gilson entrou em bastante polêmica aí. Colocaram ele. O que está acontecendo aí, padre? Olha, Wagner, é uma senhora, pode falar o nome dela? Claro. É uma senhora senadora chamada Soraya Tronic, né? Se todos recordarem dos debates na Rede Globo, principalmente da Rede Globo, vocês poderão rever essas imagens através do YouTube, né? No YouTube tem isso aí, aonde ela faz a mesma coisa comigo. Então, há 4 anos atrás, né, em 2022, nós estávamos num debate frente a frente, eu e ela também usou não as mesmas palavras, mas o mesmo sentido. A desqualificar a figura de um sacerdote, né? Desrespeitar a figura de um sacerdote. E aí, hoje, eu me deparo, 4 anos depois, com a situação do Frei Gilson nas redes sociais e, peraí, eu preciso falar alguma coisa, né? Essa senhora, mais uma vez, atacou um religioso, atacou a mim publicamente num canal de televisão que é visto por quase todo o país, né? E isso virou desrespeito, chacota, né? Eu não me incomodo, mas ela não deveria ter feito o que fez. E nós nos encontramos, eu até já perdoei sobre o que ela falou, mas eu vejo que ela repetiu a mesma coisa, chamando agora o Frei Gilson de falso profeta. Né? Falso profeta, e tem, parece-me que no Twitter, ela enquadra não só o Frei Gilson, mas ela começa com o Frei Gilson e parte para os padres, os freis, os padres, os pastores, os religiosos. Quer dizer, são frases e palavras carregadas de ódio, né? De intolerância religiosa. Né? Peraí, será que você, tanto ela ou qualquer outro que tenta fazer isso, será que vocês não são capazes de enxergar e viver a relevância do cristianismo na sociedade? De todos os benefícios que os pastores e os padres realizaram e realizam aqui no Brasil e no mundo até, né? Então, nós estamos perdendo a nossa identificação com o sagrado, atacando figuras religiosas que o que mais desejamos, e é esse o chamado de cada um de nós, é servir o povo. Alguns servem na política. No meu caso agora, por exemplo, eu estou envolvido nesse mundo político. Mas um mundo político para servir. Porque eu entendo, e todos nós sabemos, que a política é uma ferramenta para o serviço. Não é para outra coisa a não ser servir, cuidar da coisa pública, cuidar dos interesses do povo, cuidar do povo. E vejam bem, um religioso, tantos padres e tantos pastores, tem casas de recuperação que cuidam de pessoas que estão aí, que foram levadas para esse mundo das drogas e que as famílias, todas as famílias sofrem com isso, né? Não é só aquele homem ou aquela mulher que está usando droga, mas toda uma família destruída. E os padres e os pastores são aqueles que colocam, figura de linguagem, os pais nos ombros, né, para acalentá-los, né, para amenizar o sofrimento e as lágrimas dessas famílias que sofrem com tudo isso. Então, por que esse ódio e essa perseguição a religiosos? Frei Gilson é um homem que se dedica à oração. Às 4 horas da manhã, Frei Gilson é um fenômeno nas redes sociais. Às 4 horas da manhã, Frei Gilson já levanta 1 milhão de pessoas. Quem é que está fazendo esse trabalho? De motivar as pessoas a se encontrar com Deus, já na madrugada. Orar pelo bem do país, orar pelo bem das famílias, orar pela conversão dos pecadores, pela mudança de vida de todos aqueles que precisam se encontrar com o sagrado. Então esse é um trabalho pastoral profundo que está alcançando milhões de pessoas no Brasil. Será que é isso que está incomodando? Será que é isso que deixa as pessoas
que estão desconectadas do sagrado, desconectadas com a fé, incomodadas, e por isso querem atacar-nos. Mas nós não queremos atacar ninguém. Nós cristãos, padres e pastores, eu duvido que o nosso propósito seja atacar uma outra pessoa. Não é. Tem uma música que diz que o nosso general é Cristo, não é? Seguimos os teus passos. Nenhum inimigo nos impedirá. Então, o nosso general é Cristo, nós seguimos os passos dele. O próprio Cristo nos convida, e esse é o maior de todos os mandamentos, amai uns aos outros como eu vos amei. O cristianismo se baseia nisso, no amor, no serviço, na caridade, no olhar humanizado para com as outras pessoas, no enxergar você não só apenas como um número ou como uma escada para atingir um objetivo, não é uma pessoa como eu, mas, sobretudo, é a presença do sagrado também na minha frente. É Cristo que também se faz presente em você. Não é? Porque façamos o homem a nossa imagem e semelhança, é isso que está escrito na Bíblia. E nós cristãos nos esforçamos justamente para, quando servir alguém, quando ajudar alguém, não é só por a pessoa humana apenas, mas é porque ela é a presença também do sagrado. Dentro dela está Deus presente. Deus conosco, Emmanuel, se faz presente no ser humano, porque nós somos criados imagem e semelhança dele. Então, quando a gente vê aí nas ruas de São Paulo, vamos falar de um índice, de uma situação tão dolorosa, a gente vê na realidade de São Paulo, agora, Lula está no finalzinho deste terceiro governo Lula. De 2003 até agora, de 60 mil moradores de rua, passou-se para 100 mil. Pesquise na internet e vocês verão isso. Aumentou 40 mil pessoas morando nas ruas da cidade de São Paulo. Essas pessoas são... a gente passa por elas e a gente não enxerga. Sim. São invisíveis, são humanos que são invisíveis aos nossos olhos. Estão aí, né? À margem da sociedade. Mas são pessoas como nós. São seres humanos que sentem dor, que têm uma história de vida por trás, né? E que têm sonhos e objetivos, e nós não sabemos por que eles chegaram a essa condição de estarem vivendo nas ruas. E destratá-los, desrespeitá-los, desvalorizá-los, deixá-los à margem da sociedade, esse não é o nosso papel. E é aí que entra a questão política. Quem pode resolver essa problemática de todas essas pessoas que estão cada vez mais aumentando o número de pessoas que vivem nas ruas ou pessoas que passam fome nesse nosso Brasil? Se resolve através de política. Então, a política é para servir, é para cuidar de gente. Então, os políticos que têm mandato, os políticos que são os representantes do povo, o povo outorgou a estas pessoas o direito de representá-los, precisa ter este olhar mais humano, mais cristocêntrico, eu costumo dizer isso, mais cristocêntrico da política. Ou seja, usar a política para transformar vidas, usar a política para transformar a sociedade para melhor. É possível fazer, porque esse é o chamado da política, né? É mudar a vida das pessoas para melhor. E não fazer o que fazem ditadores, o que fazem políticos em países como a Venezuela, por exemplo. Aquilo é exemplo de política pública, onde uma pessoa concentra todo o poder sobre si mesmo, ela manda em tudo, e as demais pessoas começam a passar toda uma destruição de valores, de princípios, e no final das contas, até o básico já não tem mais, que é a comida, que é a bebida. Perde-se tudo, né? Dos valores aos princípios e depois do básico, a comida e a bebida. E essas pessoas são obrigadas a sair do seu país porque aquele ambiente já não dá nem para se alimentar. Então saem em busca de uma oportunidade. Porque o chefe do seu governo, o chefe do poder ali local que concentrou tudo, esqueceu que a política é para cuidar de gente, que a política é para servir o povo. Esqueceu e fez o contrário. A política é para servir a mim.
A política é para o meu próprio enriquecimento. A política é para cuidar dos meus próprios interesses. Esse não é o sentido real, natural da política. Isso aí é o socialismo, isso aí é o comunismo, isso aí é o egocentrismo, menos cristocentrismo, menos democracia. Padre, o senhor falou em socialismo e ainda falando do Frei Gilson, você acha que... queria fazer duas perguntas, na verdade. Você acha que o ataque ao Frei Gilson é mais uma situação da esquerda ou do comunismo que tem pensando assim, poxa, estou vendo uma ascensão aí do cristianismo, né, na figura do Frei Gilson e de muitos outros, como o senhor, e todo mundo ou a maioria das pessoas que tende ao cristianismo costumam ser mais de direita. Então você acha que isso não é o principal motivo de ataque? Por exemplo, da Sônia, que nem você falou. E uma outra pergunta aleatória minha aqui. Eu sei que na igreja romana tem toda uma liturgia e uma maneira de se fazer as coisas, né? De se pregar. Inclusive, até nas missas, né? O padre recebe aquela missa da semana, tem que seguir todo aquele ordenamento. O Frei Gilson, ele, segundo a Roma lá, o Papa, ele pode estar fazendo o que ele está fazendo sem infringir algumas normas internas? Não sei se o senhor, Eu entendi. se eu conseguir fazer entender. Sim. Mas primeiro, começando da parte da direita ali, né? A primeira pergunta, eu penso o seguinte. O cristianismo, ele tem como princípio e fundamento o amor. O amor é a base do cristianismo. E quando se fala em amor, se fala na observância dos mandamentos, se fala em regras que se deve viver para se manter como aquele que deve se assemelhar cada vez mais à figura do Cristo. Né? Porque se nós somos cristãos, nós somos convidados a imitar ao Cristo. Nós somos convidados a sermos outros Cristos nessa sociedade de hoje. Né? E se somos convidados a sermos outros Cristos na sociedade de hoje, nós somos também chamados a fazer denúncias daquilo que não é amor, daquilo que não é verdade, daquilo que não é prosperidade. E isso certamente incomoda. Incomoda aqueles que não querem viver a verdade, não querem viver valores, não querem viver princípios, mas querem viver outras coisas, como a corrupção, a mentira, a destruição de valores, a deturpação da figura do homem, da mulher. Então, isso certamente incomoda. E se incomoda, e se existe uma outra força contrária que quer destruir tudo isso, então eu preciso combatê-los. Então, estes combatem ao cristianismo, porque o cristianismo é exigente. A exigência é vivermos o modelo que é Cristo. Né? E tudo isso faz com que aconteça esses confrontos que nós estamos vendo na sociedade de hoje. Né? O Frei Gilson não fez absolutamente nada. Ele apenas disse que a mulher é a auxiliar do homem. E o homem também pode ser o auxiliar da mulher. O homem e a mulher não foram criadas um para complementar o outro? Por que nós vamos agora polemizar e fazer disso aí toda uma tempestade, como fez a Soraya e tantos outros fazem, para tentar justificar suas particularidades ideológicas que não correspondem àquilo que é a base e o ensinamento do cristianismo, que por sua vez é a base de uma sociedade que foi estruturada segundo as regras e as normas desta mesma crença que eu professo, que talvez o senhor professe, que é o cristianismo. Então, uma sociedade que tem como base o cristianismo precisa seguir as orientações e as regras do cristianismo. E a principal dela é imitar a Cristo. E Cristo anuncia, Cristo denuncia, Cristo vive o amor, Cristo vive o serviço.
E é isso que nós temos que fazer, não é inventar nada. É tentar ser o máximo possível de imitador do próprio Jesus Cristo de Nazaré. Isso exige de nós, todos, que falemos a verdade, que sejamos verdadeiros, que sejamos sinceros, que sejamos amorosos, que sejamos compreensivos, não é? Que não paguemos o mal com o mal. Por isso que ser cristão não é fácil, porque é exigente. Exige de você uma mudança de mentalidade, uma mudança de comportamento, para que, de fato, o cristianismo tenha a relevância de mostrar que é uma força espiritual tão profunda e real e verdadeira que ela muda a vida de alguém. E nós sabemos que muda mesmo, e a sociedade hoje é marcada por pessoas que passaram por essa mudança individual e pessoal, a partir do momento que se deixaram envolver pelo sagrado, que não tiraram o sagrado da sua vida. Então, essas perseguições aos cristãos, eu penso que se baseia justamente nisso, pelo cristianismo ser o que é, e por estes que não acreditam no cristianismo, quererem impor algo que não estão dentro das regras do cristianismo, mas surgem da cabeça de seres humanos do nosso tempo ou de outros tempos para disseminar ideias contrárias ao próprio cristianismo e tentar desconstruir toda uma sociedade que se baseia no próprio cristianismo. Padre, hoje... Não sei se você conseguiu, Não, se eu consegui me sim. explicar. Wagner, só para Sim. finalizar um pouquinho, e essa parte que eu te perguntei em relação ao que o Frei Gilson faz aí nas redes sociais, né? Isso daí, ele tem uma aprovação, precisa de uma aprovação de Roma, ele é livre como os outros padres a fazer esse tipo de trabalho? Isso é uma curiosidade minha, mas... Olha, assim... eu não vou entrar muito nesse assunto, porque eu sou padre ortodoxo. Sim. Eu não vou me envolver em questões... vamos usar isso, políticas da Igreja Romana. Mas o senhor entende, Mas eu vou né? lhe dar um exemplo para que as pessoas também entendam e o senhor também. Nós temos no Brasil, eu acho que ele é o primeiro. Se não for o primeiro, é o segundo. O primeiro padre que despontou no mundo midiático, chamado Padre Zezinho, ainda está vivo. Eu acho que ele já passa dos 80, quase 90 anos, mas está lúcido, está vivo, talvez ainda cante. Mas foi ele que iniciou com essa participação dos padres nas mídias, dos padres cantando, tocando e levando o evangelho um pouco diferente, desta forma. E de lá para cá, ele inspirou outros padres Marcelo... a fazerem as mesmas coisas. Padre Antônio Maria, Padre Marcelo Rossi, né, e tantos outros, e nós temos o Frei Gilson, e há outros também que não são tão conhecidos, mas que têm esse mesmo jeito pastoral de exercer o seu sacerdócio através da música, através das mídias sociais, através da evangelização tecnológica, né, acompanhando a evolução do tempo, utilizando isso para evangelizar. Eu nunca ouvi dizer, eu também nunca li nenhum comentário que a igreja ou que Roma proibiu ou impediu que esses padres continuassem fazendo o que estão fazendo. Logo, eu deduzo que não há nenhum impedimento para o Frei Gilson fazer o que ele faz. Porque o que é que ele faz? O que um padre faz? Chama as pessoas para a oração. Apenas o horário que ele convida as pessoas à oração é um pouco diferente. Alternativo aí, né? Às 4 da manhã. Mesmo assim, as pessoas correspondem ao chamado, estão ali, a mídia, mais de 1 milhão, eu acho, de pessoas, 4 horas da manhã, orando com ele. Então, ele chama o povo à oração. Quando ele está nos estádios, o que o Frei Gilson faz? Ele canta, ele louva, ele leva as pessoas a louvar a Deus e celebra a missa, seja nesses momentos ou em outros momentos. Ou seja, ele pratica a liturgia ali, leitura do Evangelho, leituras do Antigo Testamento, as orações litúrgicas, a consagração da Eucaristia, a distribuição da Eucaristia, que é a comunhão. Então ele está fazendo o que um padre faz.
Certamente, se a oportunidade, ele deve confessar alguém. Né? É um serviço pastoral, utilizando as tecnologias do nosso tempo para chegar muito mais longe. Né? Porque se ele está... Eu penso o seguinte, se o Frei Gilson está numa igreja tradicional, um templo de pedra, tem 500, 600, 1000 pessoas, talvez, sentadas ali ouvindo. Mas do jeito que ele faz, ele alcança muito mais. Ele alcança o país inteiro. 1 milhão de pessoas, 4 horas da manhã. Qual é o templo físico que comporta 1 milhão de pessoas? Então, a igreja, eu acredito que se ele já faz o que faz e já chegou onde chegou, a igreja não o proíbe, mas certamente o orienta. Sim, né? sim. Não o proíbe, mas certamente o orienta como deve melhor agir nesses ambientes e como deve melhor fazer o seu trabalho pastoral utilizando as mídias sociais. Né? Padre, hoje, Jesus Cristo, ele se identificaria mais com a direita ou com a esquerda? E por quê? Olha, é uma pergunta... Já me fizeram essa pergunta uma vez. Jesus é amor. Vamos pelos frutos? Jesus é amor. As práticas do cristianismo, ela passa pelo amor, pela verdade, pela justiça, pela liberdade, pela prosperidade, não pela miséria, nem pela fome, pela prosperidade. Então, o cristianismo, Jesus Cristo, ele nos mostra isso. Né? E se a gente for olhar os frutos do que você me perguntou, frutos de direita, frutos de esquerda. Se a gente olha a esquerda, nós observamos que a turma da esquerda abraça o comunismo. Então, é uma dedução minha, para responder a sua pergunta. A turma da esquerda abraça o comunismo. Por quê? Porque muitos políticos aqui, ou alguns políticos no Brasil, abriram a boca e disseram, sou comunista. Né? Até pessoas que estão no judiciário também abriu a boca e disse que sou comunista. Né? Sim. E aí a gente vai olhar a história ou os frutos dos comunistas. Aí olha os frutos dos comunistas. Se olhar para um recente aqui do nosso lado, na Venezuela, nós vamos ver esse socialista aí, Maduro e Chávez, que levaram o país à falência. Levaram o povo à miséria. Levaram o povo a passar fome, necessidade. Utilizaram a mentira como ferramenta para isso. Praticaram injustiças com inúmeras pessoas que foram presas, perseguidas, torturadas. Aí você olha os frutos destes elementos políticos que estão abraçando o comunismo e o socialismo, aí você enxerga e diz assim, peraí, mas o cristianismo é diferente disso. O cristianismo, a verdade tem base na verdade. O cristianismo não faz com que a população inteira viva em miséria, em pobreza. O cristianismo não está pregando ódio, não está disseminando a mentira, mas o cristianismo, em resumo, é o contrário das ações dos comunistas. Se você olhar por esse prisma, você vai dizer o seguinte, as práticas do cristianismo são práticas que eu posso dizer contrárias ao comunismo. E se o comunismo é abraçado pela esquerda, logo o cristianismo não pode ser de esquerda. Se eles abraçam o socialismo e o comunismo, então logo o cristianismo não pode ser de esquerda. Porque não dá para misturar verdade com mentira, ódio com amor, prosperidade com miséria, com pobreza, com fome. Deu para entender? Sim. Então, Mas o padre acha que o cristianismo pode influenciar o Estado, ou o Estado deve ser neutro aí diante da fé? mas o cristianismo influencia o Estado o tempo todo? Sim. O cristianismo influencia o Estado o tempo todo.
A educação, nós estamos falando sobre isso. A educação. A educação, a saúde, tudo isso são criações do próprio cristianismo, encabeçado pela Igreja Católica Romana, que cria as universidades, que cria os hospitais, que cria santas casas de misericórdia. Orfanatos Então, que cria os orfanatos, né? que atende à necessidade do ser humano, que olha a pessoa humana com decência, com caridade, que procura o melhor para o outro, que se preocupa com o bem-estar das pessoas. Então o Estado ele é influenciado o tempo todo pela força do cristianismo, pelas ações dos cristãos. Então nós não podemos virar as costas para o cristianismo ou achar que é irrelevante. Não, a nossa história ela se confunde com o cristianismo, né? Nós somos uma nação que está construída sobre os pilares do cristianismo, né? E o cabeça do cristianismo é o próprio Cristo. Ele é o modelo, ele é o exemplo para todos nós. E por isso o cristianismo é exigente. Sim. Padre, deixa eu fazer uma pergunta aí, talvez seja num tom polêmico. Recentemente aí passou no Senado a lei da misoginia, inclusive votada unanimemente, também votada pelo Flávio Bolsonaro, né? Se essa lei tivesse em vigor, você acha que já tinham denunciado o Frei Gilson por misoginia? Foi o que a Soraya tentou fazer? Não foi o que ela tentou fazer? Sim. Ela falou isso. Então não precisava entrar em vigor. Ela já tentou fazer isso. Se tivesse, provavelmente ele estaria respondendo, né? Aí eu lhe pergunto, veja onde a sociedade chegou. É a tentativa através de leis para desconstruir e dividir a sociedade, dividir o homem e a mulher, separar o homem e a mulher. Então, o cristianismo vem dizer o seguinte: não é assim. O homem completa a mulher e a mulher completa o homem. E deste complementar um ao outro, desse juntar-se um ao outro, surge a família, que é o fruto da união dessas duas pessoas diferentes, mas que se unem para gerar um outro ser e para, a partir daí, surgir a família e a continuidade da espécie e a estruturação da sociedade. Então, todas essas regrinhas, essas leis que se criam, têm um objetivo comum, que é destruir a família. Destruir a família. Mas, por exemplo, o padre, quando a gente vê, quando nós vemos, né, parlamentares de direita, inclusive Flávio Bolsonaro do PL, votando nessa lei, e quando a gente pega aí os partidos de direita falando que é a favor da família e coisa e tal, não causa uma dissonância? Olha, causa, mas talvez uma infelicidade de ter opinado por algo que contradiz a nossa própria estrutura como sociedade. Mas isso não desqualifica, não tira de um político que se diz de direita, que é de direita, que por uma infelicidade comete um ato desse, não tira do político, não tira dessa pessoa aquilo que nós buscamos como alguém que nos represente. Porque esse ato infeliz pode ser corrigido. Esse ato infeliz pode ser corrigido quando esse mesmo passa a trabalhar em outras áreas para defender, né, lá na frente, já que cometeu esse erro, defender lá na frente toda uma pauta que possa
corrigir o ato de ter votado, como você mesmo disse, em uma lei que contradiz aquilo que a gente acredita, né? Então eu vejo como um ato infeliz, mas que a correção feita a partir da sua reflexão, da sua prática, lá na frente, pode mudar toda uma estrutura da sociedade e trazer para as demais pessoas também uma certeza de que eu posso errar aqui, cometi um erro, mas eu não permaneci nesse mesmo erro. Eu pude corrigi-lo a partir de outras ações que vou realizar em benefício de toda a sociedade que se declara conservadora, que se declara de direita. Boa. Claro que eu te provoquei porque você Sim. está no PL ali, né? Eu não ia deixar passar. Eu sabia que essa provocação viria. Eu não ia deixar passar isso daí. E vou continuar a provocação aí. Que o Flávio geralmente ele costuma errar, né? Você quer botar em saia justa, viu? Tá querendo botar em saia justa. Mas também eu torço para que o senhor, que é um pré-candidato, esteja lá o ano que vem, porque o senhor vai estar na Câmara, né, dos Deputados e essa votação vai estar lá, né? Então eu torço para o senhor estar lá e votar contra isso daí. Mas a questão ainda para provocar aí e que traz um pouco assim um sentimento para quem é um pouco de direita ou é bem de direita, é assim, pô, o cara errou uma vez, aí tem a outra, teve 4 oportunidades aí de votar contra o aumento, né, do fundo, do fundão, né, ele erra 4 vezes na hora de votar, e aí tem as questões de rachadas aí na época de Rio de Janeiro. Você acha que é um candidato aí que a gente devemos tudo apostar? Isso você está provocando e muito agora, mas eu preciso lhe responder. É uma provocação. É o seguinte, tudo isso já foi respondido por Flávio Bolsonaro. Flávio já falou que essa questão da rachadinha já deu as explicações. Todos vocês podem pesquisar no Google, nas redes sociais, e vocês vão ver as explicações que o Flávio já deu, e isso tudo já foi até arquivado. Não existiu isso, né? Agora, se Flávio incomoda tanto, é porque coisas boas ele pode trazer para o Brasil. Ninguém joga pedra em árvore que não dá bom fruto. Mas eu lhe faço outra pergunta. E o Janones? E o Janones, que é essa figura tão polêmica da esquerda, e que ele mesmo disse que ele fazia rachadinha. Assumiu, ele declarou. Né? Ele assumiu. Né? Ele não teve a cara de pau de dizer que ele fez, que ele assumiu isso aí. E foi salvo. Pois é, e fizeram o quê? Fizeram o quê com o Janones? O Boulos foi e salvou. Salvou, exatamente. Não, mas eu não estou defendendo. Não, mas eu estou aqui apontando para você. Não, eu acho que tem mais problemas ainda na esquerda. Eu tenho total ciência disso. Eu estou mostrando para você. E não é só isso, né? Pois é, eu estou mostrando para você essa incoerência que nós temos na nossa sociedade, na nossa política, né? E para dizer o quanto nós precisamos realmente de homens com valores e princípios para transformar a sociedade, transformar a política. Né? Flávio está aí com um jovem de 40 e poucos anos, está aí se dedicando a dar continuidade ao legado deixado pelo pai. E se nós todos observarmos, porque eu acredito muito nisso, qual é o legado que Bolsonaro deixa? Olha, Bolsonaro em 4 anos, não deixou o país em 4 anos na miséria como nós estamos aí com as empresas. São mais de 200 empresas que já saíram do Brasil e foram para o Paraguai. O ministro da Economia do governo Lula é o Haddad. E olha o que ele está fazendo com a nossa economia. O Haddad foi batizado aí de Taxade. São acho que 28 ou 30 impostos que foram criados, né? Entre 28 ou 30, não me recordo. 30 impostos que foram criados. Nós trabalhamos 4 meses para pagar impostos. 4 ou 6 meses. Eu acho que são mais, viu? 6 meses. 6 meses aí, para pagar impostos, né? Então, tudo agora é imposto, né? Até acho que os aluguéis, agora quem aluga um imóvel vai pagar imposto. Vai pagar imposto. Então, nós estamos vivendo um governo que não pensa no bem-estar das pessoas, mas está pensando em gastar de forma irresponsável, desenfreada, né? E viver aí
do luxo às custas dos brasileiros. E o que foi o governo Bolsonaro? Foi o contrário disso aí. A pandemia é um exemplo disso. O país, mesmo passando por toda aquela tragédia da pandemia, o país não quebrou. Mundo, né? O mundo O mundo passava por aquilo. E o país não quebrou. Eu não me recordo os números, mas eu sei dizer o que aconteceu. A economia nossa estava tão boa, tão quanto, até mais que a dos Estados Unidos. A inflação na época nossa. Né? Então, eles tinham uma inflação muito mais alta do que a gente aqui. Sim, sim. Então, o presidente Bolsonaro conseguiu manter a economia do país. O presidente Bolsonaro entrega o governo em superávit, não sei se 54 ou 59 bilhões ou milhões 54. de reais. Mas o presidente Bolsonaro conseguiu entregar obras públicas que beneficiaram a vida das pessoas, especialmente no Nordeste. A transposição do Rio São Francisco foi entregue. As pessoas faziam festas, porque agora a água chegava naqueles lugares que era inimaginável chegar. E o sertão virou mar, como dizia o Antônio Conselheiro. Não é? Então, a gente olha tantos benefícios, o Pix que facilitou a vida de tanto brasileiro, Bolsonaro que criou isso aí. Na verdade, o Pix não foi criado por ele, não, né? Começou no Temer, né? Baseado no... Sim, tudo bem. Começou ali, mas no né? governo Bolsonaro isso explode. Só foi concretizado, né? Porque já vinha de Temer, né? Porque e não foi algo do mas Brasil, não foi o né? Lula. Não, mas como assim? Mas iniciou no governo Bolsonaro. Eu nunca fiz Pix no governo Temer. Eu só fiz no governo Bolsonaro. Não, é assim. Quando ativa para você usar, estávamos no governo Bolsonaro. Mas quando ele é iniciado, a implantação, toda a parte de software, foi planejamento. Ele foi uma cópia, né, que fizeram da Inglaterra com a Índia, pegaram os conceitos dele, trouxeram para o Brasil, foi no governo Temer. E por que não foi feito antes? Não. É assim, você pega um software desse celular aqui para você fazer funcionar. Você não começa hoje e termina hoje, entendeu? Você começa hoje, vai programando. Tudo bem, mas ótimo. Mas foi pensado num governo, concretizado num outro, para beneficiar a população. Não, sim. Para beneficiar o povo. Eu só estou para dizendo, facilitar a vida do povo. que ele não atrapalhou, mas ele também não fez, né? Ele se põe o crédito disso, mas ele não foi o criador, né? Isso aí foi ver. Ele só deu continuidade, né? Deixou da continuidade, que é positivo, né? Mas nasce na vida do povo. Sim, Pix foi implantado no governo dele. Nasce na vida do povo no governo Bolsonaro. Sim, ponto. Sim. O primeiro Pix foi feito no governo dele. Então, ponto. Governo Bolsonaro. Idealizado a partir de 2016, lançado oficialmente em 2020. Embora seja uma questão institucional, Carlos Eduardo Brand é amplamente reconhecido como principal líder e pai do Pix, tendo chefiado o grupo de trabalho do Banco Central. Não, mas foi o que o senhor falou. Startou no Bolsonaro. Mas eu só sempre pontuo, porque assim, para não parecer que assim, ele criou... Não, ele deixou acontecer, né? Ele não idealizou. Já estava acontecendo. E hoje em dia, só o fato de um governo deixar uma obra, qualquer que seja, que continue no seu governo, né? Por exemplo, ele pega uma obra que está acontecendo no governo anterior e ele não barra, como muitas vezes, a maioria das vezes o PT faz, né? Ele interrompe porque não foi ele que começou. Só faz. Então só do fato dele ter deixado acontecer e acontecido já é muito positivo. Eu só interrompi mesmo para falar que... nasce no governo dele. Então, pontuar, no governo do Bolsonaro nasce o Pix, na vida do povo. Fechou. É ali que as pessoas começam a utilizar. Então, por isso é o pai do Pix. Padre, qual será a sua principal pauta aí como suposto candidato federal aí? Eu estou pré-candidato. Pré-candidato. Né? Olha, são coisas que eu dizia eu continuo com a minha mesma forma de pensar. A educação. Né? Educação de base. Nós precisamos criar leis para facilitar e para melhorar a educação do povo brasileiro. Então, cuidar da educação de base, favorecer uma educação que atinja as crianças, os adolescentes, não é? Isso é uma das minhas bandeiras. Educação de base para todos. Né? Facilitar e favorecer e criar estruturas que em todas as cidades de São Paulo isso possa chegar para todo mundo. As nossas crianças precisam de escolas de qualidade, os nossos adolescentes também, com ensino de qualidade.
e ajudar também aos professores, né? Motivar os professores para que esses professores possam exercer muito bem o seu papel como educadores, né? Depois, eu penso que o cuidado com a saúde. Nós temos no estado de São Paulo muitas santas casas. Sim. E muitas dessas santas casas, elas precisam. Elas precisam por quê? Primeiro, porque elas atendem muito. É uma demanda muito grande. Tem santas casas num município que ela dá assistência a vários outros municípios pequenos em volta. E eu tive o prazer de visitar uma santa casa na cidade de Andradina. Acho que é Andradina. Uma santa casa que tem projetos ali inovadores, como maternidades, centro específico para cuidar da mãe, né, e do acompanhante que está ali com a mãe. Parto humanizado. Então, toda essa assistência na área de saúde é uma das minhas bandeiras que eu preciso ajudar a melhorar as estruturas das santas casas, para que o povo possa melhor ser assistidos nas santas casas. E eu penso que se o povo me coloca numa dessas cadeiras, né, eu vou trabalhar muito nessa área, né? Principalmente fazendo o quê? Trazendo as emendas do que o senhor tem direito para essa Santa Casa? Fazendo tudo que for possível para que melhore a qualidade dos serviços das santas casas, né? Tudo dentro das leis, das regras, eu vou procurar fazer para que as nossas santas casas, elas possam oferecer à população o melhor possível na área de saúde, né? E a educação. E a modalidade de educação que dá direito aos pais? Alfabetizar crianças e adolescentes. O padre tem algum posicionamento? O que o padre acha? Você fala alfabetização caseira, homeschooling, que o pessoal fala? Olha, o homeschooling, as pessoas têm o direito, as famílias têm o direito de poder fazer isso em casa, né? Acho que no Brasil não. Se elas quiserem no Brasil não. Se elas quiserem fazer. Então, esta é uma área que eu vou procurar entender muito bem para ver até onde o padre Kelmo poderá entrar nesse assunto, né? Quando eu falo educação, que eu vou me dedicar também a essa educação tradicional. Sim. Essa outra educação do homeschooling, eu preciso me inteirar uma vez chegando, para ver de que maneira eu posso ajudar a isso, também ajudar as nossas crianças e os nossos adolescentes a terem a formação necessária e importante para ser um bom profissional no futuro, né? É que tá amadurecendo isso, já se vê alguns deputados falando. Pronto, e tal. Eu acho particularmente, eu acho muito estranho. Eu vou né? também entrar nesse caminho de amadurecimento, de entendimento e amadurecimento desta ideia. Eu particularmente, eu acho um pouco estranho, né? E fico pensando assim, claro que deve ter uma família aí mais abastarda aí que tenha condições de fazer isso em casa com os filhos, né? Mas imagina você, trabalha 10 horas por dia, como você vai... Mas isso não vai ser obrigado, isso agora opcional, você dá a opção aos eu pais. penso que escolas técnicas, sim. Escolas técnicas é o que nós estamos precisando. Eu também acho. Sabe? Eu penso que se nós pudéssemos ter, nós somos 645 municípios no estado de São Paulo. Se nós pudéssemos ter em cada município uma escola técnica, veja a mudança que nós traríamos para todo o estado de São Paulo. Eu também acho muito mais importante uma escola técnica do que faculdades de nada, sabe? Desculpa citar alguns nomes, mas, por exemplo, o cara, não tirando a importância, mas um historiador, um sociólogo, eu acho que escola técnica que vê a necessidade do município, por exemplo, o município é agrícola, então, poxa, vamos formar o cara em tecnólogo agrícola, isso, técnico mecânico de máquinas de agrícolas, do que dar um monte de formação superior e o cara não conseguir trabalho depois. Tem que começar mais na base, não adianta pular sim, já então, para a base. Você vai na base, você prepara a base. É que a escola técnica faz parte da base, exato, né? Até você chegar na escola técnica. Não, digo infância, né? Então é isso, na base. A escolinha mesmo. Começar de lá até o adolescente chegar na escola técnica, né? Porque nem todos vão para a universidade.
E muitos Não é? que vão depois não conseguem aproveitar, né? Tá tão difícil o mercado E de te trabalho, digo, hein, né, padre, cara? tem muita universidade aí que é um curso de 4 anos que dá pra fazer em 1 ano, com um monte de Olha aí, coisa inútil no meio. tá vendo? Então, você falou aquilo que eu imagino também poder contribuir no estado de São Paulo, né? Eu acredito muito nisso, porque eu ando por aí já há um tempo e vejo as necessidades dos municípios que precisam e quanto poderia ajudar nessa área aí. Se fazer um curso técnico num Senac, por exemplo, o quanto que o Senac não é melhor do que muitas faculdades aí? Senai, Sistema Então, S é no geral, valorizar né? cada vez mais as escolas técnicas e E, padre, multiplicar isso. o senhor acha que isso, que nem o senhor falou no começo, não, eu vou fazer de todas as formas, mas um parlamentar hoje, de que forma você acha que ele consegue mudar melhor isso? Com leis ou com emendas que hoje... As duas coisas. Eu não sou deputado. Logo, eu não entendo dos detalhes de como funciona a Casa Legislativa. Um dia, se eu for, então eu vou procurar entender isto. Mas de fora, quem está de fora como você, eu sou igual a você hoje. Estamos de fora olhando os poderes, né? Sim, sim. De fora, eu penso que as leis favorecem e as emendas ajudam a concretizar. É. Né? Eu acho que as leis são muito difíceis, né? Seria o ideal, mas eu acho que a emenda traz algo palpável, Palpável, né? concreto. Porque hoje, por exemplo, se eu chega com uma ideia inovadora de mudar o ensino, puta, você tem que convencer 500 e tantos... Mas esse não é o papel do político? Sim, do sim, mas é deputado? muito difícil, né? É difícil, mas esse é o papel Sim, dele. sim, Ele vai sim. ter que ter uma equipe para ajudá-lo, Sim, sim. ele vai ter que levar isso para votação, vai ter que convencer os demais. Sim, sim, sim. É, Seria o ideal, né? Sim. Poxa, legal. E eu acho que o senhor vai conseguir sim, viu, padre? Vamos fazer uma campanha para você aqui. Opa. Ó, Nossa, foi um sinal, hein? Calma, um sinal que vai dar certo, hein? Calma, Sinal. calma aí. Um sinal que vai dar tudo certo. Conseguiu? O senhor conseguiria trazer uma emenda parlamentar para a gente arrumar esses microfones? Comprar um suporte de Brincadeira, microfone. brincadeira, pelo amor de Isso Deus. aí é impossível. Viu? Brincadeira. Não, pode fazer uma rachadinha e é só pedir desculpa depois, pô. Ah, é? Né? Que nem o Janones fez. Padre, o senhor acha que o senhor vai ter um apoio do pessoal, vamos falar assim do cristianismo, do pessoal do cristianismo, tanto do lado protestante como do lado romano e ortodoxo também, ou o senhor acha que a sua candidatura traz um pouco de rejeição da parte do protestantismo? O que o senhor acha? Assim? Olha, eu vou lhe dar uma resposta que vocês podem até depois comprovarem nas minhas redes sociais. E todos os dias eu fico impressionado e agradeço o carinho dos nossos irmãos protestantes. Hoje mesmo eu estava lendo um comentário, eu não vou saber dizer todo o texto que é grande, mas um comentário de uma pessoa que está nas minhas redes sociais diz: olha, padre, eu sou evangélico. Eu gosto do seu jeito de falar, do que o senhor defende. E pode contar com o meu apoio. Bacana. Agora, para que esse apoio, eu não sei. Mas está lá, pode contar com o meu apoio. Votando já tá bom, né? Não sei, isso eu não sei. Mas esse é um. E outras pessoas também que se identificam como protestantes, padre, eu sou evangélica, mas eu gosto de você. Padre, eu sou pastor, eu quero lhe conhecer e te dar um abraço. Então, só pelas redes sociais você observa o carinho e essa abertura que existe do mundo evangélico para comigo. Sim, sim. Né? Então, eu sou grato e agradeço muito. Outro dia, eu estive visitando algumas igrejas evangélicas e eu fiquei surpreso a repercussão que deu, e não negativa, mas positiva. Eu fui visitar uma certa igreja evangélica, não vou dizer o nome, todo mundo já sabe, vou ver nas redes sociais. E aquilo ali na internet começou a crescer de uma forma tão grande e alguns começaram até a me procurar para me convidando para eu também visitar a sua igreja em tal cidade. Né? E depois as conversas obrigado pelo que o senhor está fazendo, nos ajudando a enxergar coisas que nós não enxergávamos, né? Com uma questão de o cristão precisa participar da política.
Eu costumo dizer isso, né? Olha, o cristão precisa se envolver de fato na política. O cristão de dentro da igreja, aquele que realmente assume compromissos religiosos, não o padre e o pastor, mas os cristãos, de um modo geral, que têm valores e princípios, que querem ordem na sociedade, eles precisam entrar nas disputas eleitorais para que nós possamos levar a transformação também na sociedade, de um modo geral, através de tudo aquilo que a gente também ensina e vive dentro das igrejas. Se nas igrejas nós ensinamos já na catequese ou nas escolas dominicais que a criança, que o adolescente, que o jovem precisa falar a verdade, que a criança, o adolescente e o jovem não pode pegar aquilo que não lhe pertence, ensinando a honestidade. E isso tudo marca a vida dessa criança e desse adolescente lá na catequese, nas escolas dominicais. Ele se torna um adulto na igreja, aprendendo valores e princípios, que é importante para a sua vida. Por que esses cristãos que aprenderam isso e que vivem isso em casa não podem levar todas essas práticas para dentro da política, num partido político, disputar uma eleição e ali fazer a transformação social acontecer, utilizando bem a coisa pública? Não praticando a corrupção, por exemplo. Se nós não praticássemos a corrupção, quanto dinheiro sobraria para realizar tantas obras em benefício da sociedade? Então, e para não praticar a corrupção, o que nós precisamos fazer? Ser honesto. Ser honesto com aquilo que não é meu. Se eu sou político, se eu sou senador, se eu sou governador, se eu sou presidente, eu estou administrando aquilo que não me pertence. Foi um povo que me colocou ali para representá-lo e espera de mim o melhor possível. Mas aí nós colocamos pessoas que a gente espera o melhor possível e a prática é diferente do discurso. Quando quer chegar, discursa de uma maneira. Quando está lá, pratica o contrário daquilo que disse. Como um cidadão que disse que o cartão corporativo dele não seria colocado sigilo, né? Não seria colocado sigilo no seu cartão corporativo. Já foi colocado aí. Está gastando. Quer dizer, promete às pessoas algo para ganhar o poder. Uma vez com o poder na mão, arranca a máscara, mostra quem de fato é, e não cumpre com o prometido ao povo, aí as pessoas ficam machucadas, desacreditadas, né? Mas por isso que é necessário que pessoas com valores, com princípios, entrem na política, participem da política, para tirar elementos como esses. Bons homens, boas mulheres, com boas intenções e boas práticas, precisam exercer mandatos públicos para cuidar melhor da coisa pública, porque do jeito que está, não vai sobrar nada para o povo. É só para uma meia dúzia que quer controlar toda a riqueza do país e dar as migalhas para as famílias, e essas mesmas famílias ainda aplaudirem, bater palma, achando que está tudo bem, sendo manipuladas, porque aí manipula a própria educação, que é para as pessoas não terem acesso ao conhecimento. Dê educação de base do início, prepare as crianças para o futuro, prepare os adolescentes para serem jovens e prepare os jovens para serem adultos, com uma educação profunda, não com bobagens, mas educação profunda. Por que não dá nas escolas ensino de valores e princípios? Quem era que dava? Qual era a matéria que tinha isso, ensino de valores e princípios? Moral e cívica. Moral e cívica. Né? Por que tiraram? Eu cheguei a ter. Eu também. Por que tiraram? Filosofia eu cheguei a ter. Pois é. Tiraram por quê? O resultado está aí. Somos velhos. Porque não tinha resultado. Não teve resultado. Olha aí, eu aqui. Somos velhos. Não, tivemos resultados. Então... Você teve moral cívica? Não. E filosofia? Não. Então, eu penso, Rogério, que nós precisamos incentivar cada vez mais bons nomes, boas pessoas, boas mulheres, bons cristãos para se envolver, sim, na política, né? Para que a gente possa transformar. Eu preciso levar tudo que eu vivo como valores e princípios para esse ambiente. Ah, vai ser difícil? Vai. Não vai ser fácil. Mas não é impossível. Eu preciso tentar
A sociedade precisa tentar experimentar, porque nós já estamos experimentando o contrário, o oposto. Há muito tempo. Vivemos tudo isso há muito tempo, há 40 anos aí, não sei, tantos anos aí, dessa destruição de tudo que a gente tem como sociedade cristã. Se for levar em consideração PSDB e PT, perto de uns 40 já. Pois é, uma desconstrução de tudo que nós conhecemos como sociedade Era cristã. falsa direita, né? É. Então, são grupos minoritários atacando a maioria da sociedade. A maioria da sociedade que tem como base, como princípios, como fundamentos de vida o cristianismo, ela é atacada todos os dias por um grupo minoritário que não nos respeita. Porque os cristãos respeitam, nós respeitamos. Eu vejo muito cristão respeitando os grupos minoritários, mas de lá para cá a recíproca não é a mesma. É tanto que a gente vê aí os carnavais. Olha o que fizeram no último carnaval. Pegaram a família e botaram numa lata. Isso eu não cheguei a ver, não. Isso é respeito? Escola de samba aí, com as famílias enlatadas. A família tradicional. Né? Eu vi, acho que no anterior, né, que retrataram a figura de Jesus de uma maneira muito pejorativa. Puxando Jesus, assim, um Satanás, né? um cara transformando, vestido de fantasia de Satanás, arrastando Cristo. Quer dizer, que blasfêmia, que desrespeita uma nação de maioria cristã. E nós cristãos não vamos ficar preocupados com isso? Precisamos ficar preocupados e também comprometidos em como reverter essa situação. Não é atacar o que pensa diferente, não é perseguir o que pensa diferente, mas é trabalhar para que o respeito seja mantido. E o respeito, para ser mantido, os cristãos precisam se envolver na política. Cristãos de valores, de princípios que estão dentro das igrejas, precisam sair de dentro das igrejas, das sacristias, para se envolver de fato, para ir lá, ser candidato a vereador, a prefeito, a governador, a senador, e honrar isto. E fazer a diferença lá. E para fazer a diferença lá, precisa viver o cristocentrismo lá. Porque não adianta você ir para lá e depois esquecer do cristianismo. Aí será mais da mesma situação que estamos vivendo hoje. Padre, a gente está falando bastante de cristianismo, mas, por exemplo, se tiver pessoas bem intencionadas, que não são cristãos, que são ateus. Quem não é contra nós é a nosso favor. Que são ateus. Pronto, a resposta é essa. Você tem algum... Quem não é contra nós é o nosso favor. Certo. Não é cristão, mas quer valores, princípios, Família, ordem, família, educação, decência, respeito, um país pujante, economia que todo mundo possa também viver honestidade, aqui em prosperidade, ser honesto. Ah, mas eu só não sigo o Cristo que você segue. Quem não é contra nós é o nosso favor. Boa. Eu acho que falamos bastante coisa, viu? Faltou alguma coisa, Wagner? A questão da parte de bandeira aqui, você já perguntou, né? Que a bandeira dele é a educação. A gente não falou ainda como que o Padre Kelmo ainda deu uma pisadinha lá no Partido dos Trabalhadores. Vamos fechar com essa daí, Kelmo? Vamos a gente falou pro pessoal que no finalzinho... Debaixo dessa batina aí tem uma camiseta vermelha, hein? Não tem. Não tem. Não, pelo amor de Deus, não vai tirar a batina não, Padre, pelo amor de Deus. Não tem a foto do Che Guevara aí não, né? Não tem olha lá, nada. tava faltando a polêmica aí, ó. Eu não vou sempre sair apronta. daqui deixando ele falar isso de mim. Não tem. Padre, você nunca foi num podcast que te provocaram tanto, né, Padre? Não, mas é bom. E por isso eu vou tirar os 32 botões que tem aqui. Mas é bom, Padre, que dá a oportunidade do senhor falar toda a sua verdade. Olha lá. Não tem camisa vermelha. Olha, tem outra coisa. Tem um barbudinho ali. Tem um exorcismo. Tem um barbudinho ali. Você está exorcizando um... Tem outra coisa. Eu não sei para que você foi provocar, né? Dá para ver? Tá exorcizando Lula? Foca aqui. Dá para ver? Deixa eu tirar uma foto, posso, Padre? Não tem nada de... Eles vão fazer eu tirar a batina. Eu nunca fiz isso. Regula aí que o padre vai fazer um stripper aí, ó. Dá pra ver? Deixa eu fazer um stories aqui pro Instagram. Peraí. Peraí.
Ó, estamos aqui com o Padre Kelmo. Ele prova, aqui mostrando a camisa dele por baixo da batina aqui, que ele não é do PT, que ele está exorcizando aqui, ó, uma figura... É simplesmente porque eles me provocaram. Eles disseram que eu estava usando Não. debaixo da batina uma camisa Ó, foi o vermelha. Wagner, eu não tenho nada a Pelo ver amor com de isso Deus. aí, ó. Foi esse indivíduo aqui, ó. Bacana, Padre, bacana. Gente, não foi nada combinado. Vocês que provocaram, viu? Foi ótimo, foi ótimo. Depois dessa daí, acho que você não precisa nem perguntar mais nada de PT e tal. Não, tem que esclarecer, Não, eu acho que o padre, que nem ele falou, né? A tia dele falou pra ele. Não, eu posso explicar. Deu um papel lá pra ele assinar, ele não sabia Não, mas o que isso aí que ele era. falou, não tava gravando ainda. Não, eu sabia o que era. Não era inocente. Foi igual o Flávio Bolsonaro voltando sem querer lá, será? Não provoca. Não, chega de provocar o padre. Deixa ele. Não, eu não estava na cabeça dele. Não sei por que ele fez isso, né? Agora, seguinte. Não, ele até para falar rapidinho a respeito da lei da misoginia aí, ele falou que era uma grande armadilha do PT para as eleições, né? Caso ele então, votasse contra, iam pegar isso para poder arrancar muito voto, né? Então está explicado. Quanto ao PT, a história da minha passagem aí pelo Partido das Trevas, eu tinha, acho que 17, 18 anos. Foi um convite de uma tia minha que ia ser candidata. Ela ia ser candidata e ela me convidou para ajudar, porque na cidade não havia esse partido, o PT. Disse, olha, me ajude na minha campanha e se filie, porque nós precisamos de um número de pessoas e tal, filiadas, para trazer o partido para cá. Então eu fiz apenas isso, ajudar a minha tia, né? Mas eu nunca fui militante, nunca abracei as bandeiras, nunca saí com camiseta. Você nunca vai ver isso. E outra, padre? E aí é o seguinte, uns amigos depois, eu já estava mais jovem, né? Quer dizer, eu era já mais experiente. E os amigos depois disseram, não precisa ser desfiliado disso aí, não. Você nunca militou, nunca fez nada. Em 2010, 2009 e 2010, nós fizemos umas ações providas aqui no estado de São Paulo. E aí eu disse, olha, eu preciso me desfiliar desse partido, porque eu estou filiado a um partido que eu não sou... Não comunga, né? Não comungo com essas ideias. Não, deixa lá. Eu fui deixando, né? Mas nunca fui militante. O Rogério já foi filiado ao PT também, mas era para não trabalhar nas eleições. Ele foi, na verdade, eu nunca me filiei até hoje em nenhum partido, mas eu vou defender o senhor aqui. Eu votei no Lula no primeiro mandato dele, foi em 2002, né? Eu devia ter 22 anos. Eu acho que o padre somos quase da mesma idade. E naquela ocasião, acho que a gente não tinha essa visão, pelo menos eu não tinha essa visão que eu tenho do PT hoje, né? Eu tinha um pouco de visão, uma visão meio que romântica aí, que a esquerda é sedutora, né? Em muitos momentos, principalmente com os jovens, né? Então, eu achava que aquele ideal ali, não, todo mundo tem que ter os mesmos direitos, todo mundo tem que ser próspero, todo mundo precisa de uma assistência. Então eu votei no primeiro mandato dele porque eu acreditei nisso. Eu fui meio que iludido ali, era muito jovem, né? Mas o burro é aquele que não percebe o erro, né? Que se mantém, Ainda né? bem que você percebeu. Sim, percebi. Eu só tive filiado, mas nunca fiz nada que defendesse esse partido. Não sei se é verídico. Não, chega de provocar o padre, pelo amor de Deus. Algo aqui, apareceu uma notícia aqui pra mim que o Flávio Bolsonaro reagiu à tentativa de assalto e troca tiros com bandidos. Eita. De Não última sei hora? se Olha, Ainda bem que o senhor tá armado aí, né, padre? eu estou com uma cruz, uma cruz, arma espiritual para espantar os demônios. Mas nós vivemos num mundo físico, né? Nós estamos nesse mundo aqui e você me faz lembrar um pouco da importância da defesa pessoal, me né? parece que é uma notícia antiga. Antiga? É. Mas mesmo assim antiga, né? Nós precisamos também nos defender, né? Eu duvido, viu, Rogério, que se os bandidos soubessem que as pessoas em suas casas, os pais de famílias, têm uma arma, não é para sair
com essa arma fazendo bobagem. Não, mas uma arma que tem uma arma em casa Defender a para família, defender né? a sua própria família. Eu duvido que os bandidos invadiriam as famílias com tanta facilidade e Sim, ousadia sim. como eles fazem hoje. Sim, Porque eles sabem que seriam surpreendidos por alguém ali dentro. sim, sim. Então, eles já pensariam 2 vezes antes de invadir uma residência e matar as pessoas por causa de um celular ou por causa de qualquer Teria uma outro chance de delito. defesa aí. Bacana saber que o padre é favorável E a Tem que se hipocrisia defender, é tão sim. grande que muitos políticos que são contra andam com seguranças armados. Pois é, deveriam Aí andar o cara desse sozinhos, né? deveria Com apanhar flores, de rabo né? de tatu. Eles deveriam andar com pessoas ao lado, com livros, com um buquê de flores, né? Exato. Se vai visitar uma comunidade aonde é difícil entrar, Cigarros, né? anda com Aqueles esses cigarrinhos objetos, verdes né? que eles usam. Ou então com uma garrafinha d'água, todos os seguranças com garrafinha d'água assim, né? Joga água no ladrão. Pois é. Então, justamente, Wagner, é uma grande hipocrisia. É verdade. Mas hipocrisia é o que mais tem, né? Pois é. Até os religiosos, eles não andam, religiosos muito famosos, eles não andam com seguranças? Não? E todos os seus seguranças não estão armados? Com Por que certeza. será? Por que será que eles andam armados? Não é para defender aquela figura de alguma pessoa que tem uma má intenção? E se a outra pessoa que tem uma má intenção se aproximar desta figura, logo será surpreendido e defendido por esses seguranças que estão armados Certeza. para salvaguardar a vida desta figura importante. Então é uma grande hipocrisia de que seja qualquer pessoa que diz que nós não podemos ter uma arma para nos defender. Nós temos que ter sim uma arma para nos defender. Agora, a arma, ela não. O que nós precisamos entender é que a arma, ela não é um mal em si, ela não sai atirando. São as pessoas que vão utilizá-la. Então, as pessoas que vão utilizá-la é que devem ter uma preparação, né, que precisam passar por como se fala aqueles Exames grupos? psicotécnicos. Sempre tem toda uma formação, Sim, sim. uma Tem que estrutura. ser CAC. CAC. É, Isso, o é isso Wagner que é faltava. CAC, inclusive. Precisa ser CAC. Precisa passar por um grupo para poder realmente você ter uma Treinar, preparação, ter um treino, Dá uma noção, saber né? como se usa uma arma e não é essa O loucura. exame psicotécnico é esquerda- extremamente rígido. Mas Foram isso é uma duas- tática. Ou muito não, porque você passou, o né? último Então, que eu fiz foram 2 horas de exame. Pois é. Passei. Então, então não é tão rígido assim. Eu passei. ninguém vai sair atirando, matando as pessoas. Não é isso. Quem faz isso é bandido. Verdade. Bandido que O sai bandido atirando. já está armado, né, O bandido padre? já está armado com as melhores armas. Já tem viu? a licença dele ali, Já, né? Exatamente. Só com calibre. Padre, Grosso. já estamos quase a 2 horas aqui. Nossa, já passou tudo isso? Passou rápido, né? Jesus. Trouxemos aqui, foi uma honra ter trazido o senhor aqui. Desculpa pelas provocações, mas é só pra gente trazer o debate à mesa, sabe? Nenhuma foi pro lado pessoal. Eu sei. Inclusive, torço muito para que o senhor consiga se eleger. E aí eu queria que o senhor, para essa câmera central aqui, o senhor deixasse a última palavra, uma oração, uma orientação e também suas redes sociais, onde as pessoas podem te encontrar seu trabalho, suas palavras. Se eu puder deixar aqui nessa câmera central, eu agradeço muito. Central. Olha, eu quero primeiro agradecer ao Rogério e ao Wagner a oportunidade de poder falar um pouco de mim, né? Falar o que eu penso, quem sou, por que estou aqui, quais são os meus objetivos de vida. Isso é importante. Justamente uma pessoa que passou por momentos de tanto ataque na sua índole, para mim, mais importante, que é o sacerdócio, né? Então, você me dá a oportunidade de falar um pouco da minha história vocacional aqui. Isso me ajuda bastante. Mas eu quero deixar uma mensagem também para todos vocês que acompanharam esse nosso bate-papo. Nós precisamos nos unir. Eu quero falar para todo brasileiro, homem, mulher, criança, jovem, adolescente. Nós precisamos nos unir como sociedade e pensarmos no bem-estar uns dos outros. Nós precisamos viver o respeito à pessoa humana. Nós precisamos tratar o outro com decência, com amor, com responsabilidade. Nós precisamos enxergar Cristo no irmão. E aos nossos irmãos cristãos, católicos, ortodoxos, evangélicos,
nós precisamos também, cada vez mais, conhecer o mundo litúrgico um do outro, né? Se as doutrinas, se o tempo, as divisões nos afastaram, nós precisamos ter esse desejo de viver essa fraternidade entre nós e nos aproximarmos uns dos outros para conhecermos melhor uns e outros e juntos defendermos a nossa sociedade. Unidos em busca de uma sociedade melhor, onde o ser humano possa viver com decência, né? Sem toda essa imoralidade, sem toda essa falta de caridade, sem toda essa violência física, psicológica, verbal, seja lá o que for. Nós precisamos fazer a diferença. Nós, cristãos, que carregamos o Cristo dentro de nós, precisamos externá-lo em ações concretas na sociedade, para mostrar os valores do Cristo através das nossas ações. E que as nossas ações, elas possam transformar a vida das pessoas. Porque não é só de palavras que nós devemos viver o cristianismo, que é muito fácil falar, mas é agir com a própria vida, como Cristo nos convida a agirmos. E assim transformar a nossa vida primeiro e com um bom testemunho ajudar a transformar a vida do outro. E juntos melhorarmos a sociedade, onde todos nós cristãos tenhamos esse desejo de ajudar através da nossa ocupação de espaços de poder. O cristão precisa ocupar espaços de poder e ali lançar a semente dos valores, das virtudes, resgatando tudo isso que nós estamos perdendo. O serviço e o amor uns com os outros numa sociedade que precisa de cada um de nós. Deus abençoe a cada um de vocês, que Nossa Senhora esteja na vida de todo o povo brasileiro e que Nosso Senhor Jesus Cristo seja sempre essa fonte de amor, de verdade, Ele que é o caminho, a verdade e a vida. Seja essa fonte que nós bebamos para nos saciarmos. Que Deus abençoe a cada um. Amém. E suas redes sociais? As minhas redes sociais, será que eu vou lembrar? Não, pode ajuda aí? P.E. Kelmon, no Instagram. Vocês podem me seguir, podem me acompanhar através do Instagram, P.E. Kelmon. A gente vai colocar também na descrição do programa para ficar mais fácil. Pois é, e nós temos também o Facebook, nós temos o Instagram, nós temos o YouTube, e vocês vão encontrar como Padre Kelmon, né? YouTube, X, me segue, me acompanhe e vamos juntos ajudar uns aos outros. Boa. Magnão, palavras finais aí, cara, o que a gente faz agora? Pessoal, vamos curtir aí o canal, dar um joinha, dar um like aí pra gente. Se inscrever também pra gente continuar trazendo convidados de qualidade, assim como o Padre Kelmo. Dar essa força aí pra nós. E quero agradecer a presença do Padre, foi muito bacana. Fazia algum tempo já que queríamos a presença do Padre aqui no DrCast. Pedir desculpa pro senhor, né? O Wagner fez o senhor tirar a batina aqui no nosso programa, né? Foi. Primeira vez, né, Padre? Eu arranquei a batina do Padre. Ele me fez mostrar realmente que eu não estou com camisa vermelha. Né? E ele veio preparado. Você viu a camiseta que estava por baixo? Esse veste a camisa. Espere, mas nós não sabíamos que ia acontecer isso. Não foi combinado, não. Mas você... Por incrível que pareça. Você tinha um instinto aí que estava preparado, né? Um instinto de proteção aí. Pessoal, obrigado mais uma vez por ter acompanhado até o final e até a próxima. Valeu, obrigado. Deus abençoe. Amém.